Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja nos ouvindo ou nos vendo. Está começando mais um episódio do MangueCast, podcast oficial do programa de pós-graduação em filosofia aqui do UFPE. Meu nome é Bruno Luiz, sou aluno da graduação, estou no sétimo período e aqui ao meu lado está Fred. Olá pessoal, eu sou Fred Andrade, eu sou aluno do mestrado, sou integrante aqui do Longcast há um tempinho. E nossa convidada de hoje é a professora Kelly Coide, é um prazer recebê-la. Geralmente aqui a gente não tem essa mania de ler o Lattes ou, sei lá, apresentar o convidado, a gente prefere que você se apresente. Então fique à vontade para falar sobre seus interesses pessoais ou acadêmicos. Você que sabe, bem-vinda. Obrigada. Oi, oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite também para quem estiver aí com a gente. Queria agradecer o convite de vocês. Estou muito feliz de estar aqui agora aqui em Recife é de manhã. Bom, então é isso. Eu sou professora aqui na UFPE, acabei de ingressar e estou nessa cadeira nova, que é a cadeira de filosofia afro-ameríndia. E talvez, assim, pensei em me apresentar dentro de um percurso acadêmico mesmo, né? Então, eu sou formada, tenho graduação, licenciatura, mestrado, doutorado em filosofia. Fui aluna da USP durante muitos anos. Meu doutorado eu fiz com o professor Pablo Mariconda, professor que é um dos fundadores, né, da cadeira de Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência na USP e que nos deixou aqui recentemente. Por acaso, isso aconteceu na semana em que eu comecei a dar aulas aqui na UFPE. E, bom, depois que eu terminei meu doutorado sobre doença de Chagas, inclusive fiz uma parte das minhas pesquisas aqui em Recife, em 2013, na Casa de Chagas. Eu entrevistei algumas pessoas na Casa de Chagas, que é um centro de diagnóstico e tratamento de pessoas que foram infectadas pelo Trypanosoma cruzi. E em seguida, vendo alguns arquivos de doenças tropicais, sobretudo do começo do século XX, eu comecei a encontrar teses, arquivos, mas sobretudo fotografias de pessoas que eram classificadas como portadoras da doença de Chagas e de outras doenças tropicais, por exemplo, esquistossomose, hanseníase, e comecei a me perguntar o que significava. Bom, primeiro, tropical, né? Que invenção conceitual é essa, porque não é uma designação necessariamente geográfica. E a partir das representações fotográficas dessas pessoas, também comecei a me perguntar que tipo de construção visual e conceitual que estava em jogo. Porque muitas vezes eram só fotografias, né? Não vou chamar de retratos, porque eu acho que retrato ele envolve um certo consentimento e um certo tipo de relação e representação das pessoas, principalmente a que está diante da câmera, não a que está por trás da câmera. E comecei a me perguntar o que era aquilo, porque muitas vezes as pessoas não dava para dizer nada sobre aquelas pessoas, eram só pessoas. E claro, evidentemente às vezes tinha questões de uma nudez científica, muitos marcadores desrespeitosos, né, descontextualização, mas isso me instigou a pensar sobre as imagens. Então, já no final da minha tese, já me perguntava isso, então fiz um pós-doutorado com o Pablo Mariconda também sobre as representações fotográficas na medicina tropical. E aprofundando essa questão da fotografia, acabei caindo na antropologia visual e fui fazer um segundo pós-doutorado também na USP, mas na antropologia visual com a Silvia Caiobi Novaes. E aí fui me envolvendo cada vez mais com essa questão da imagem e da fotografia, me embrenhei pelo cinema. Então também em 2023 fiz um curso de cinema documental em Cuba, na Escola Internacional de Cinema e Televisão. Todas essas questões assim que formam esse caldo aí da minha trajetória. Muito bom, muito massa. A gente já vai falar também sobre essas questões, né, de antropologia visual, mas como a senhora mencionou, né, a senhora
entrou no concurso para filosofia afro-ameríndia, que é uma nova disciplina obrigatória do currículo de filosofia a ser iniciada, né? Infelizmente ainda não tivemos essa oportunidade. Enfim, já ter essa disciplina já é uma vitória imensa, né, nos esforços de revisão do cânone. Não é algo que é comum, né? Eu imagino que em todos os programas de filosofia pelo Brasil não seja. Eu não lembro, acho que na UFPE eu lembro que outra universidade também tem, mas eu não, acho que são muitas, acho que poucas. E, enfim, né, toda vez que a gente tenta falar de filosofia fora do cânone europeu e estadunidense, surge a pergunta: isso é filosofia? Né? Por que chamar isso de filosofia ou por que a filosofia deveria tratar isso de maneira obrigatória, né? Enfim, a gente vai entrar também nessas questões do currículo, né? Mas para a gente iniciar, o que a gente pode entender por filosofia afro-ameríndia? Ela existe? Isso é filosofia? Eu acho que é muito interessante perguntar sobre essa questão, antes de entrar em o que é filosofia afro-ameríndia, que a gente pode discutir um pouco, mas primeiro pensar se existe, porque a realidade prova a possibilidade. Se existem pessoas fazendo filosofia africana, filosofia afro-brasileira ou afrodiaspórica e filosofia indígena, isso já está posto no mundo. Para além das nossas convicções ou desejos, isso já está sendo feito. É um trabalho grande, importante, que está sendo feito no Brasil e também em outros países, né? Então, isso já existe. Então, vamos lidar com essa realidade. Isso já está posto no mundo. E aí, a pergunta um pouco que decorre, né? Se isso é filosofia, eu acho que essa também é uma pergunta curiosa, porque eu sinto que muitas vezes, justamente isso que você falou, Bruno, muitas vezes quando a gente vai falar de pensamentos ou cosmovisões, cosmologias que não estão atreladas a essa origem ocidental e grega, e aí, por consequência, né, com o desenvolver da história com a filosofia de origem europeia ou anglo-saxã, se coloca essa questão. Mas aí, de novo, se isso já está sendo feito de um ponto de vista sistemático, organizado, com o desenvolvimento de conceitos e posições sobre o mundo, posições sejam elas éticas, estéticas, políticas, sobre uma maneira de pensar sobre o mundo, de estar sobre o mundo e organizar de certa maneira, mesmo que no campo do pensamento. Então eu entendo que isso é filosofia. Eu acho que essa é um pouco a tarefa mesma da filosofia. E eu também penso, estou lembrando aqui de uma fala recente da Marilena Chauí, num colóquio que teve na USP no ano passado. Perguntaram a Marilena o que era ser uma filósofa. E aí ela disse: é uma maneira de estar no mundo, uma maneira de me relacionar com as pessoas, mas eu acho que é sobretudo, não foi precisamente isso que a Marilena disse, o que eu vou dizer agora, mas é essa maneira é um modo de vida mesmo. Então eu acho que a filosofia afro-ameríndia é uma maneira de estar no mundo, como toda a filosofia é uma maneira de estar no mundo, não é só uma característica dessas filosofias. E a gente pode pensar, então, o que seria essa filosofia afro-ameríndia? Eu acho que é interessante a gente pensar em afro-ameríndia, porque isso está muito ligado ao contexto brasileiro, mas também está muito ligado ao contexto da América, de um modo geral, onde a gente sabe, né, que tem essas populações indígenas que foram atravessadas por um processo de colonização e pela introdução um pouco alienígena da cultura europeia, também misturada com essa cultura afrodiaspórica, afroatlântica, que veio forçadamente para o nosso continente. Então, essa mistura, vamos dizer, que resultou, que a gente pode chamar de afro-ameríndia, ela tem a sua especificidade, mas a gente também pode pensar em questões mais específicas. Então, entrando em alguns autores e autoras, a gente tem vários pensadores e pensadoras brasileiros, como, por exemplo, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, essas pessoas que têm, Antônio Bispo dos Santos, né, que eu também não quero
ficar enumerando para não esquecer as pessoas, porque são muitas pessoas de referência mesmo para o pensamento brasileiro, né? Ailton Krenak, Davi Kopenawa, Kabengele Munanga. Mas essas pessoas estão pensando sobre o Brasil e sobre a influência e o pensamento afrodiaspórico no nosso país. E também indígena, né, claro, sem deixar isso de lado, que é também importante. Então, a gente pode pensar também que essa filosofia, ela propõe ideias e conceitos sobre o próprio mundo, propõe soluções também, muitas vezes, seja para entender do ponto de vista cosmológico o que está em jogo, mas acho que também, sobretudo, soluções políticas e, no caso especialmente dos indígenas, né, de pensadores indígenas, soluções para nós lidarmos com esse mundo que parece estar se esfacelando, mas não é que ele está se esfacelando, existe um modo econômico e político neoliberal que nos conduz a essa possibilidade de ruína. Então, os indígenas estão nos alertando há séculos sobre a importância da gente mudar o nosso modo de pensar para que a gente possa agir sobre o mundo e sair só da esfera do pensamento ou de uma esfera abstrata das relações humanas, para que a gente possa pensar as relações humanas de uma maneira mais interessante e que saia dessa posição de um epistemicídio em que a diferença é sempre entendida como uma má diferença, então a má diferença deve ser aniquilada, e é muito mais interessante a gente pensar sobre essa multiplicidade de pensamentos, metafísicas, cosmovisões, ao invés de tentar unificar, pensando numa filosofia ou num sujeito universal, ou mesmo exterminar aquilo que não é parte de uma tradição ou parte de uma coisa mais consolidada. E também acho que é interessante a gente devolver um pouco essa questão de se é filosofia, porque no sentido de que o Antônio Bispo dos Santos, também não, o Nego Bispo, ele vai falar de uma cosmofobia. Então, esse medo ou essa aversão àquilo que não é a visão de mundo, a nossa visão de mundo, né? Então, quem somos nós? Qual é o ponto de vista a partir do qual se deve pensar? Então, alguns pensadores e pensadoras vão dizer, o objeto de investigação sobre, sei lá, raça ou gênero não deve ser ou não deveria ser as pessoas, por exemplo, negras ou as pessoas indígenas. O ponto de vista deveria ser trocado, invertido ou subvertido, se a gente quiser, e o objeto de pesquisa poderia, por exemplo, ser a filosofia ocidental e a filosofia branca, entendida como esse outro. Então, quem é o outro, né? Nossa, total. E eu acho que também é uma questão que surge se a gente precisa chamar isso de filosofia para que tenha legitimidade, né? Para que tenha o seu valor. Como a senhora mencionou, isso já acontece, né? Então, como a senhora falou do próprio Krenak, do Nego Bispo, Também. são pessoas que não gostam muito de ser chamadas de filósofos, por exemplo. Então, como a senhora vê essa questão, né, da gente trazer para a filosofia, só que sem também cair nessa própria, nesse epistemicídio, né, de tipo ter que adequar aos moldes da filosofia para poder ter legitimidade. Tipo, achar que filosofia também é o único saber concreto e Uhum. único e única forma de falar qualquer coisa. É muito interessante isso que vocês estão trazendo, porque de fato eu penso que o importante não é adequar e moldar, mas de novo, né, trazer a coisa de uma forma diferente. Por um lado, uma vez que institucionalmente os cursos, as cadeiras, elas estão consolidadas, é importante do ponto de vista da legitimação que a gente incorpore
obras, porque também tem obras físicas, a gente não está só no campo da cultura oral, existem livros, existem artigos, ou se a gente quiser, existem documentários, vídeos no YouTube com falas, palestras. Então é importante a gente legitimar e assim, também é isso, de novo, porque essa cosmofobia, porque o medo de chamar de filosofia? Mas chamar de filosofia não necessariamente significa precisar ter um sistema de pensamento em certos moldes que a gente já espera. A ideia talvez seja essa troca, esse intercâmbio de pensamentos e de ideias. E eu acho também, por exemplo, que é mais interessante, às vezes, em alguns momentos, que estudantes tragam suas visões de mundo, suas experiências no mundo, com seus corpos, com suas vivências, com suas histórias pessoais e familiares, na rua, nas escolas, nos terreiros, nas viagens, nas experiências das trocas humanas mesmo, do que necessariamente a gente só se deter numa transmissão de um sistema de pensamento de qualquer autor ou autora que seja. Então, esse intercâmbio, né? Então, é claro que a leitura, a formação, o entendimento é fundamental para a gente ter uma formação e ter ferramentas, sejam elas epistemológicas ou éticas ou políticas, para poder agir melhor sobre o mundo, sobre as instituições e promover mudanças efetivas e com uma tentativa de que seja algo mais consolidado. Mas também é importante que as pessoas possam se reconhecer nessas instituições também, né? E que possam trazer, aportar uma novidade, arejar esse conhecimento, que não é um conhecimento pronto, parado, estagnado. Todo conhecimento é um conhecimento em construção, que pode ser repensado, é uma dialética, né? Então, eu acho que tem essa dimensão também do pensamento. Uma coisa engraçada, e agora eu vou fazer uma crítica ao UFPE, é que toda essa discussão de o que é ou não filosofia é fora do cânone, e a gente tem inclusive aqui uma cadeira de filosofia brasileira, que não se chama filosofia brasileira, mas sim pensamento filosófico brasileiro. E aí com essa cadeira, né, de filosofia afro-ameríndia, eu acho que como tu falou, né, torna material, concreto que sim, existe uma filosofia afro-ameríndia. A gente está estudando na universidade uma cadeira de filosofia afro-ameríndia. E para nível nacional, assim, eu queria saber como tu interpreta essa iniciativa de uma disciplina obrigatória, como essa, filosofia afro-ameríndia, em outras universidades brasileiras, e também tu acha que pode refletir de alguma forma ao ensino básico, aos alunos da. Certamente, certamente. Só queria enfatizar que a UFPE está numa vanguarda. Isso é uma luta, acho que, dos estudantes e das estudantes que fizeram essa demanda, mas também de muitos professores que aqui estavam para consolidar. É um movimento coletivo que estava aqui antes da minha chegada. Então, como vocês já mencionaram um pouco antes aqui, antes da gente começar a gravar, são poucas as universidades até onde eu mapeei, são poucas, tem algumas no Rio de Janeiro, na UERJ, na UFRJ e aqui, em termos de concurso, né, de consolidação institucional de uma cadeira de filosofia afro-brasileira ou afro-ameríndia, decolonial, indígena, né, com esses temas explícitos nos editais dos concursos e que institui uma obrigatoriedade, vamos dizer, de que esses conhecimentos sejam transmitidos nas cadeiras, nas disciplinas oferecidas. Então, eu acho que... Mas estou dizendo isso porque, na verdade, existem muitos professores e professoras no Brasil que já vêm fazendo esse trabalho a partir de outros lugares, né? Que não estavam ocupando essas cadeiras nas suas respectivas universidades, mas que vem fazendo já há muitas décadas um trabalho que não pode ser, que deve ser ressaltado, na verdade, né?
Então temos, por exemplo, a Tessa Moura Lacerda na USP, Renato Nogueira no Rio de Janeiro, Wanderson Flor em Brasília, né, entre outros, assim, que Érico aqui na UFPE, entre outros intelectuais, né, Helena Teodoro, que foi a primeira mulher negra a defender um doutorado de filosofia nos anos 80 no Rio de Janeiro, sobre filosofia africana, afro-brasileira. Então, esse trabalho já vem sendo feito por outras pessoas, porém, como vocês mencionaram, tem esse avanço de ter uma cadeira específica ou ter cadeiras nas universidades que especificamente sejam voltadas para que esses temas sejam discutidos e transmitidos do ponto de vista institucional e dentro da sala de aula, sem que se possa fugir do assunto. Então, eu acho que a repercussão, né, que é um pouco o que a gente vai tentar discutir agora, é dar passos na direção de garantir que a Lei 11.645, que institui a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena, seja transmitido no ensino, né, no ensino médio, né, enfim, nas escolas, para que essa lei também seja, por um lado, cumprida nas universidades, pouco a pouco, e também que é isso, que ao menos nos cursos, quer dizer, em outros cursos, por exemplo, na história, nas ciências sociais, em outros cursos, às vezes geografia, esses temas eles já são discutidos, mas na filosofia sinto que a filosofia ainda está um pouco atrasada, vamos dizer. E então instituir essas discussões por meio do ensino, de uma certa de uma obrigatoriedade, ou não sei como chamar muito bem, porque acho que obrigatoriedade parece uma coisa ruim, né? Mas que a gente possa discutir isso dentro de sala de aula vai assegurar uma melhor formação para os futuros professores e professoras que vão atuar, seja no ensino básico ou no ensino superior, e também que, de modo geral, se forme melhores cidadãos e cidadãs para estarem no mundo, que passem por isso dentro da universidade e, de novo, eu acho que não tem a ver só com a transmissão da pessoa responsável pelas cadeiras, pelas disciplinas, mas tem a ver com uma discussão em sala de aula, onde as pessoas possam pensar sobre os seus lugares existenciais e éticos no mundo, se posicionar e também ter essa discussão com colegas. Então, é uma oportunidade, eu vejo mais como uma oportunidade para que as pessoas, estudantes, possam fazer essa reflexão consigo mesmos e consigo mesmas nas suas vidas pessoais, na formação de uma subjetividade, na formação política, e também que possam ter essa atuação cidadã com outros colegas, né, e que possam também, se tudo der certo, levar essas reflexões para as escolas e universidades no longo prazo, né? Então tem uma tarefa aí intergeracional em jogo, que é o fundamental, na verdade, né? Ainda sobre essas questões, eu queria que a senhora, foi uma pergunta que me veio à mente agora, que a senhora pudesse falar um pouco sobre essas cosmologias, essas metafísicas, que, ao meu ver, né, um pouco que eu conheço, divergem bastante do modelo moderno, né, a visão de temporalidade, a visão da natureza, né, como infinitos recursos a serem Um algo explorados, separado também da gente. o homem e a natureza, Sim, né, enfim. Eu queria também que a senhora pudesse falar um pouco dessa visão. Tem muitas maneiras de pensar. Então é uma pergunta muito complexa, muito abrangente. É um episódio inteiro, a gente pode gravar depois um adendo, né, um anexo. Mas eu acho que tem isso um pouco que a gente discutiu agora há pouco, né? Essa ideia de que o pensamento, a vida, o modo de estar no mundo
pensando aqui principalmente em cosmologias indígenas, elas não se separam. Então, pensar e ser e estar são coisas indissociáveis. E também tem, para muitos povos, para muitas cosmologias indígenas, tem uma inseparabilidade entre ética e estética. Então, o que é bom é belo, o que é belo é bom, num sentido de uma certa harmonia, de um equilíbrio, que é isso, não é qualquer coisa de qualquer jeito, não é bagunça, né? Existe. Então, também, por exemplo, dentro dessa ideia de que não é bagunça, tem um arqueólogo muito proeminente nos últimos anos, que é o Eduardo Neves, que vem falando, por exemplo, da floresta amazônica como, na verdade, uma grande jardinagem, porque a gente pensa, os indígenas estão lá, que lindo, essa floresta intocada, eles fazem parte da pura natureza e eles apenas vivem de coletar, né, como se fosse uma coisa meio mágica, e no fundo não, eles vêm cultivando, né, os estudos arqueológicos mostram que há milhares de anos eles vêm cultivando espécies, entendendo quais espécies funcionam melhor juntas, quais não funcionam bem separadas, e fazendo essa seleção de acordo com aquilo que eles preferem, do ponto de vista do paladar, ou que eles acham melhor. Então tem esse cultivo, e toda vez que tem um cultivo, então quer dizer, cultivar plantas, ou essa cultura, significa também uma cultura do pensamento. Então tem essas questões assim, e também tem uma coisa muito interessante que me vem à mente agora, que eu gosto muito de pensar e lembrar sempre, que é a ideia que, bom, tem o livro A Queda do Céu, que obviamente vocês conhecem, né, que é essa parceria intelectual entre o xamã Davi Copenaua e o antropólogo Bruce Albert, que convivem, né, até hoje, mas conviveram muito desde os anos 70, 80, quando começou uma luta pela demarcação do território indígena, né, com a CCPY, que é a Comissão pela Criação do Parque Yanomami. E o Bruce Albert, ele fala uma coisa muito interessante, que é o seguinte: ele diz que, num primeiro momento, os antropólogos, principalmente os jovens antropólogos, eles chegam para conversar com os indígenas e eles têm a impressão de que eles é que estão fazendo um trabalho de mediação, um trabalho de tradução, né, seja dos idiomas, seja da cosmologia. E aí ele diz que, claro que isso é uma experiência pessoal dele, ele fala de uma maneira um pouco mais geral, mas aí ele vai se dando conta de que, na verdade, são os indígenas, né, no caso da experiência deles, são os próprios Yanomami, que pacientemente vão educando esse antropólogo, explicando para essa pessoa como que as coisas funcionam, qual é a visão de mundo, qual é a cosmologia, para que essa pessoa possa ser um pouco... possa incorporar certos conhecimentos e possa fazer esse trabalho de tradução efetivamente, né, para os brancos, para os ocidentais, e faça um trabalho, então, quer dizer, faça um trabalho de tradução e de educação de outras pessoas que não são os indígenas, ou, né, não são os Yanomami. E aí o antropólogo, a antropóloga vai fazer uma espécie de diplomacia cósmica entre esses dois mundos. Então, eu acho que só isso também é um pensamento tão sofisticado. Então, se a gente pensar, né, nesses pensadores, sejam eles pensadores indígenas ou filósofos, ou como quiserem chamar, eles fazem esse trabalho muito sofisticado, mesmo quando vem uma pessoa para fazer um trabalho, incorporar aquilo dentro da própria existência e fazer disso uma experiência política, num certo sentido, né? Então, eu acho que essa é a coisa interessante, né? Então, cabe a nós também entender qual usos
nós podemos fazer desses conhecimentos para a sociedade, para que não seja só um gabinete de curiosidades, né? Uma cristaleira onde a gente vai colocar mais alguns autores e autoras que vão ficar lá belamente expostos e expostas, sem que aquilo tenha uma presença ou uma certa até eficácia no mundo, seja essa eficácia prática ou simbólica. Eu acho que talvez nesse sentido o trabalho da Cláudia Andujá possa ser um desses tipos de exemplo. Você considera? Com certeza, o trabalho da Cláudia Andujar é fundamental para... O trabalho da Cláudia Andujar é muito interessante em vários aspectos. Bom, primeiro porque ela tem esse registro prolongado dos Yanomami e ela acaba mostrando com clareza o que é que aconteceu a partir do contato, né, que vai se intensificar com a construção da rodovia perimetral norte. E, claro, né, o aumento do desmatamento e a invasão dos garimpeiros, a ida dos Yanomami, a aproximação dos Yanomami dessas áreas mais urbanas, né, então ela mostra uma série de momentos e muitos indivíduos, e ela também mostra essa degradação não só ambiental, ecológica, mas uma degradação social que vai acontecendo à medida que esse contato vai se intensificando. E, bom, essas fotografias foram usadas no mundo todo, circularam e ainda circulam até hoje para dar visibilidade e conscientizar as pessoas dos perigos, né? Então, quer dizer, os perigos da destruição dessas sociedades, desses modos de vida, dessas cosmologias e desses ambientes mesmo, das casas dessas pessoas. Mas ela dá visibilidade para uma série de coisas que estão no campo do invisível. Estou falando das questões que são as visíveis, mas a Cláudia, ela é essa fotógrafa que tem um trabalho muito peculiar porque ela trata do invisível. E esse invisível diz respeito justamente a certos aspectos que nós não temos acesso, porque não somos xamãs, então não fazemos uso da Yacoana, que permite que apenas os xamãs, sob o uso da Yacoana em rituais xamânicos, tenham acesso a certas visões. Mas a Cláudia, como grande conhecedora da cosmologia Yanomami, né, ela passou muito tempo conversando com os Yanomami, fazendo anotações. Ela também tem um trabalho muito interessante de desenhos, né? Então ela pediu que os Yanomami desenhassem aspectos que ela não necessariamente entendia da sua cosmologia, fez anotações, esses desenhos. Eu não sabia dos desenhos, legal. E acho que foi a primeira pessoa a levar papel e canetas hidrográficas para eles fazerem desenhos em papel. Então esse grafismo também é um aspecto interessante, né, para entender a cosmologia Yanomami, compõe esse acervo, né, esse arquivo sobre a cultura. Mas é isso, ela traz esses aspectos invisíveis ou imateriais por meio de uma espécie de tradução, ou se a gente quiser uma equivalência, né, então não é exatamente idêntico, mas ela faz uma alusão que também tenha essa eficácia do ponto de vista visual ou simbólico para a gente se aproximar dessa cultura que nos é até geograficamente distante, né? Então, o Demini, lá, a área onde ela ficava, onde estão os Yanomami, onde está Davi Copenaua, enfim, que fica longe, né, de Boa Vista, tem essa importância. Eu acho que também o trabalho da Cláudia faz esse papel de complementa ou contribui para esse trabalho de diplomacia cósmica entre o que seria o nosso mundo e o mundo deles, porque tem um discurso, ainda que seja um discurso visual. Então esse discurso visual, ele também traz coisas que muitas vezes não podem ser ditas com palavras ou
que com palavras escritas não tem o mesmo efeito sobre nós. Então, eu considero que o trabalho da Cláudia Andujar é talvez, se não o mais, um dos mais relevantes no campo da fotografia no Brasil das últimas décadas. Muito legal essa questão sobre a Cláudia, porque já puxa um gancho para a próxima pergunta, né, que a gente preparou aqui. Você trabalha muito, né, com antropologia visual e tu citou agora, né, estava falando sobre a Cláudia e citou logo no começo também que já fez uma pós sobre antropologia visual, que é muito bacana. Aí eu queria saber como tu relaciona isso no campo da filosofia, como é que funciona esse trabalho com imagens, e como funciona em sala de aula, se tu consegue fazer isso, e como é também a evolução disso, né, como os alunos costumam compreender. Olha, essa é uma questão que tem muitos aspectos também que me dá muito prazer em pensar e falar sobre isso. Talvez, bom, essa relação com a antropologia visual, como eu disse, tem a ver com a minha própria trajetória, que é uma trajetória muito fértil e muito feliz, né, no campo da imagem, da antropologia visual. Eu também tenho uma relação pessoal com a fotografia, porque desde criança eu gosto de fotografar. Tenho até, inclusive, muitas fotografias analógicas, e depois que passei para o digital, aí nos últimos, sei lá, 7 anos, meu acervo ampliou. Você tem um acervo online, alguma coisa assim que a gente possa acessar? Não, eu tenho alguns trabalhos, assim, alguns ensaios visuais que estão publicados. Posso até falar sobre eles depois, mas eu não tenho assim um repositório visual, porque são coisas assim mais ou pessoais ou coisas em andamento que eu não tenho uma previsão, às vezes nem intenção de publicar. Mas a coisa com essa aproximação que eu quis trazer, essa minha influência da antropologia visual ou da imagem e da fotografia para o campo da filosofia, tem muitos aspectos. Então, eu diria que tem ao menos 3 questões que estão interligadas, mas a primeira tem a ver com uma fotógrafa com quem eu venho trabalhando, que é a Maureen Bisiliat. Parte do meu pós-doc foi sobre ela. Eu estou fazendo um filme, finalizando um filme sobre a Maureen, que é uma fotógrafa inglesa que mora em São Paulo desde os anos 50 e que está com 94 anos agora, plenamente em atividade, e fotografou indígenas no Xingu, mas ela também fez uma série de fotolivros sobre autores brasileiros, como Guimarães Rosa, Euclides da Cunha, mas enfim, não vou entrar muito na Maureen. Mas aqui a Maureen, ela tem uma coisa muito interessante que ela diz sobre esses fotolivros que ela fez a partir da leitura de autores brasileiros, e ela fotografou, então, por exemplo, o primeiro fotolivro que ela fez nesse sentido foi a João Guimarães Rosa. Então ela leu Grande Sertão Veredas, e foi para o sertão de Minas Gerais, conheceu Manuelzão, fotografou os vaqueiros, fotografou um pouco esse universo do Guimarães Rosa. E ela diz que não era uma tradução do livro do Guimarães. Ela dizia que era uma equivalência entre imagem e palavra. E aí vem uma frase icônica dela, que ela diz que era como escrever com a imagem e ver com a palavra. Essa ideia de escrever com a imagem e ver com a palavra tem uma relação que tem coisas que nós não podemos... tem coisas que a palavra não alcança, a gente precisa ver ou mostrar visualmente, porque a gente está no mundo. Então, quer dizer, não são todas as pessoas que enxergam, né? Tem as pessoas que têm deficiência visual, mas para nós que temos a visão ocular, isso é fundamental, porque a gente está no mundo se orientando no espaço pela visão, que seja a leitura é feita pela visão, nossas memórias são visuais, então por que não trazer isso para o campo do pensamento, né? Ao mesmo tempo, a gente também não pode esquecer
que a palavra também é visual. Então, quando eu falo sobre imagem, a imagem também é uma imagem descritiva, por exemplo, ou a gente lê coisas e já imagina alguma imagem, vem uma imagem à nossa mente. Então, esse é um primeiro aspecto, né? Entre as relações, algumas mais evidentes, outras mais misteriosas entre imagem e palavra, considerando que imagem não é só a imagem visual, e a palavra, né, quer dizer, o nosso discurso não é só verbal, então tem esse intercâmbio entre as coisas. Tem um outro aspecto que é o fato de que a gente vive numa sociedade ocular-centrista. Então, nós, como eu já disse, nós estamos o tempo todo vendo coisas, mas isso vem se acentuando nas últimas décadas, que é o fato de que a gente está sempre inundadas e inundados pelas imagens, seja nas mídias sociais, na propaganda, na televisão, o cinema, a fotografia, os celulares com câmera, todo o tempo, revistas, jornais, até essas mídias que estão um pouco ficando quase obsoletas, né? Mas ainda não, mas a gente está o tempo todo lidando com imagens. Então, penso que é muito pouco proveitoso a gente não se relacionar com as imagens, a gente deixar as imagens de lado como se aquilo não fizesse parte do campo do pensamento e não merecesse uma investigação mais aprofundada, inclusive no campo da filosofia. E tanto a nossa sociedade é ocular-cêntrica, inclusive do ponto de vista epistemológico, que as nossas metáforas para o conhecimento são visuais. Então vamos fazer uma observação, não é? Veja bem, uma visão além do alcance. Todas as nossas palavras para falar sobre o conhecimento, elas acabam puxando para uma coisa visual. Então, né, tudo isso diz respeito à maneira como nós vamos pensar. Não é um detalhe, é uma coisa muito importante. Então, tem esse ocular-centrismo e também tem o fato de que todas essas questões que eu falei agora, tem o fato de que muitas vezes, apesar de estarmos imersas e imersos no mundo visual, no mundo das imagens, imagético, imagem, imaginação, a gente também sofre de um certo analfabetismo visual, seja para construir as imagens, seja para ler essas imagens. Então a gente toma as imagens de barato, como se fosse uma coisa assim. Então tem tanto essas imagens geradas com inteligência artificial, que claro, elas vêm para nos confundir, é proposital, mas é importante que a gente se relacione e questione se aquilo tem uma veracidade, qual é a fonte daquela imagem, ou mesmo se a gente pensar numa coisa um pouco antes da inteligência artificial, né? Porque a manipulação das imagens sempre esteve aí, nas montagens, nos ocultamentos ou na inclusão de coisas que não estavam inicialmente diante da câmera ou diante de uma tela que foi pintada. Então, como é que a gente pode ler melhor as imagens e ter esse letramento, essa alfabetização das imagens, entender que as imagens têm uma gramática própria, então, né, sentidos e nexos, como as imagens se relacionam entre si, como nós podemos construir discursos visuais ou imagens mais eficazes para aquilo que a gente quer dizer. E também acho interessante lembrar que, por exemplo, a Deborah Poole, ela vai dizer que a raça ela é uma construção visual e a América ela é construída imageticamente e a raça ela vai se transformando. Então não é uma questão, né, pensando aqui voltando para a questão da filosofia afro-brasileira, africana e indígena, que também eu estou pensando sobre isso porque estou dando uma cadeira de filosofia da raça esse semestre. Então, a raça é uma construção visual também, né? A partir de marcadores e a partir de uma ideia de diferença em relação ao homem branco, ocidental, europeu, cisgênero. Então, assim, como é que a gente constrói
essas imagens, esses discursos, como é que se consolida uma história e, por consequência, como é que a gente pode pavimentar e repensar e propor uma outra interpretação das ideias e da história. E aí também pensando nessa questão que você perguntou, né, como é que tem sido em sala de aula, eu tenho algumas aulas expositivas em que eu faço uma seleção de imagens, mas sobretudo esse semestre eu tenho me concentrado nos seminários que estudantes apresentam, e um critério importante é que esses e essas estudantes façam uma curadoria visual que se relacione com os textos lidos, para que esse discurso já venha costurado, ou uma tentativa de costura epistemológica já seja feita. Porque é isso, pensar, ler o texto e veja, muitos textos fazem com que a gente pense sobre coisas, né? Então, vamos supor, Lélia Gonzalez vai falar sobre situações de racismo que persistem ou que ela analisou na sua época, seja do ponto de vista econômico ou social ou da experiência própria dela. E todas as pessoas já passaram por alguma situação ou já foram testemunhas de alguma situação a qual, por exemplo, a Lélia se refere. E, em geral, essas memórias têm algo de um visual, pode ter sensações táteis, gustativas, olfativas, mas, em geral, essas situações são muito visuais. Nós lembramos de uma cena, nós pensamos numa imagem. Então, como muitas vezes não é possível resgatar isso no nosso cérebro e congelar essa imagem, esse sonho ou essa memória e traduzir isso, a gente pode recorrer a trabalhos artísticos, a arquivos, né, que nós temos de fotografias ou pinturas que possam dialogar com essas situações, mas acho que sobretudo para consolidar outros imaginários mais propositivos, melhores, mais interessantes, mais enriquecedores para a gente repensar essas situações também. Então, muitos estudantes eu sinto que dizem que têm dificuldade porque nunca fizeram isso, e aí, de novo, interessante pensar sobre isso, porque é claro que é uma tarefa, porém, estamos todos e todas vivendo com imagens, assim, parece uma tarefa tão simples, mas é muito difícil, porque tem a ver com uma seleção, uma organização do pensamento visual, que dialoga com o texto, né? Não deixando os textos de lado. E muitas pessoas também gostam, acabam se empolgando, tem mais imagens do que eu proponho. Então, muitas pessoas acabam fazendo um trabalho até mais amplo, mais interessante do que elas mesmas imaginaram que poderiam fazer num primeiro momento. Mas é isso, tem ferramentas e tem questões epistemológicas que emergem, porque as imagens, elas nos fazem falar. Muitas vezes os textos podem ser um pouco difíceis de discutir, mas as imagens, elas abrem portas, abrem caminhos para que a gente possa penetrar no texto e se aprofundar nos textos por outras portas ou janelas ou caminhos que às vezes a gente nem imagina. Uma coisa que eu fiquei pensando agora, tu acha que de alguma maneira a relação com redes sociais pode dificultar essa, sei lá, interação com imagens? Porque o Instagram, por exemplo, a gente é bombardeado por imagens o tempo todo, de qualquer forma. O algoritmo também são algo meio que, não sei se é um termo correto, mas sei lá, uma poluição visual. Imagens muito, sei lá, de propaganda mesmo, de jogos ou de qualquer tipo. Pronto, eu tenho irmãos, por exemplo, que às vezes eles assistem alguns desenhos que são muito agoniantes até para mim, muito visual, muitas cores, muita luz assim. Talvez, não sei, de alguma maneira isso dificulte de alguma forma a gente enxergar melhor as imagens, sabe? Tipo, não sei se faz algum sentido. Faz total sentido. O problema não é a imagem em si, é o uso que se faz das imagens. Então, o Instagram, ele vem nos inundar
com sugestões de conteúdo que nós não necessariamente procuramos ou desejamos, e muitas vezes nós nos confrontamos com coisas que não queríamos, não no sentido político, de informação, mas de consumo, por exemplo. Então, o consumo, então, né, a gente está nesse mundo neoliberal. O Instagram é um aplicativo, né, que pertence a uma plataforma poderosa que vem para fazer lavagem cerebral, para contribuir para campanhas políticas de extrema direita, para criar paranoias e também para criar desejos. Então esse é o problema do Instagram, não é as imagens ou as imagens de gatinho que necessariamente vão nos fazer mal. É claro que esse excesso de telas vem mostrando seus efeitos nocivos sobre a sociabilidade, principalmente de pessoas mais jovens que estão com o cérebro em formação, sobre a maneira como a gente interage com o mundo, porque o mundo não é uma tela, a gente tem acesso a fragmentos do mundo manipulados, recortados, editados para caber naquele formato, mas o mundo é outra coisa. O mundo é, por exemplo, nós aqui interagindo, é andar, é se expor, é correr riscos, é não saber, se confrontar ou se deparar com coisas que nós não esperávamos, né? Mas aí, pensando de novo sobre a filosofia ou pensamento afro-ameríndio, me vem agora à mente uma coisa que o Davi Copenaua fala, que tem essa questão que eu falei, né? Os xamãs Yanomami fazem os rituais e eles inalam a yacoana, e a partir disso eles têm visões com os chapiri, né, com essa interação, e quer dizer, né, e eles chamam isso de sonhos, mas não são sonhos no sentido de dormir, são sonhos no sentido de que são visões, mas que trazem que essas que promovem interações com os espíritos, e essas interações vão trazer uma manutenção social do mundo e daquela sociedade. E o Davi Copenaua diz que os brancos dormem muito, mas só sonham consigo mesmos, e eles têm uma espécie de sono pesado, que é um pouco como o sono das antas, o sono dos jacarés. E eu acho que, pensando nessa analogia, né, de sonho, sono, imagem, todas essas questões, talvez isso, os Yanomami veem imagens e aquilo tem uma função, não é ver por ver, sonhar por sonhar, ter visões como um fim em si mesmo. E eu acho que as redes sociais, ou essa enchente diária de imagens que a gente tem acesso, é isso. É só sobre nós mesmos. É uma coisa pesada que não necessariamente nos leva ou nos permite ter uma visão mais ampla para abrir horizontes. São visões pesadas no sentido de que elas fecham, não todas, mas elas tendem a fechar os nossos horizontes, inclusive sobre o que é possível imaginar. Que assim, eu mesmo, né, tô pagando algumas cadeiras com a senhora e realmente tem esse processo do aprendizado, né? E esse treinamento, né, porque a gente tem imagem o tempo todo. Foi isso que eu parei pra pensar, assim, caramba, a gente vê imagem o tempo todo, mas assim, quando você vai pro detalhe, quando você para realmente e fala, não, agora eu vou tentar ver primeiro o que está na minha frente, né, que a senhora fala, vamos descrever a imagem, depois interpreta. E qual relação isso tem? Isso, o que interessa a filosofia? A imagem, se a imagem ela já tem essa carga filosófica, ou é um treinamento que a gente recebe, como tanto da antropologia visual quanto da filosofia, né? A senhora como uma filósofa fazendo fotografia, né? Que tipo de é, influências tem? Isso é um método, né? Um método para a gente pensar mais e abrir nossas referências? Eu entendo como um método, sim. Eu entendo como um método porque justamente é uma maneira de pensar. Então, né,
O método é esse, assim, né, voltando à etimologia, meta-odos. Então, odos é caminho, então aquilo que está sobre o caminho. É um caminho para nós pensarmos outras coisas, pensarmos de outra maneira, pensarmos melhor. É uma maneira de pensar e é uma maneira de se relacionar com o mundo. Então tem essa questão metodológica e também, como eu já havia dito, uma questão epistemológica, de nos relacionarmos com o pensamento também. Mas assim, de toda forma, muitos filósofos e filósofas já vêm fazendo um trabalho sobre as imagens. Então a gente tem Susan Sontag, Didi Huberman, Rancière, tem uma série de autores e autoras no campo da filosofia que já vêm fazendo esse trabalho. Entre outros, né, estou só citando alguns, mas assim, não é exatamente uma novidade isso, né, eu venho dialogando nas minhas pesquisas com esses autores e autoras, mas eu também penso que as imagens, elas têm uma coisa interessante no sentido de, tem um antropólogo que é o Etienne Saman, que é professor na Unicamp, e o Etienne ele tem um trabalho interessante sobre como as imagens pensam. Então, nós não somos só nós que pensamos as imagens ou pensamos sobre as imagens. As imagens, segundo ele, também pensam. O que isso quer dizer? Significa que existe toda uma história, todo um caminho, toda uma tradição que antecede as imagens que nós vemos. Então, vamos supor que tenha uma fotografia. A fotografia que nós vemos, o objeto, fotografia, foi feito por alguém, tem um instrumento, aquela pessoa tinha intenções, tinha ideias, aquilo ou aquela pessoa que está sendo representada já tem uma história pavimentada antes de nós nos depararmos ou nos confrontarmos com aquela imagem. Ao mesmo tempo, as imagens, elas se relacionam entre si. Então, a maneira como nós vamos dispor dessas imagens, se essa vai ficar do lado daquela, qual a imagem vai ser suprimida, se um conjunto ou uma constelação de imagens vai gerar um efeito sobre os espectadores que era inesperado. Porque uma coisa é você olhar uma imagem ou uma fotografia, uma por uma. Outra coisa é você ir, por exemplo, numa exposição. Quer dizer, a ordem das imagens importa. O discurso visual, a seleção, a curadoria, a supressão, a falta, a ausência, o excesso, tudo isso vai gerar efeito sobre nós. Então, tem essa questão e tem o fato de que as imagens, elas nos ultrapassam. Então, nós vamos morrer e as imagens vão ficar e vão encontrar outros espectadores que vão atribuir outros sentidos, outros discursos, outras interpretações. No entanto, as imagens também sofrem a ação do tempo, né? Seja pelas interpretações, porque não se sabe que espectadores vão interpretar aquelas imagens, como vão se relacionar, se essas imagens vão ser destruídas, como muitas vezes já aconteceu na história. Mas essas imagens, elas sofrem a ação do tempo como nós. Elas têm uma pele, literalmente, que envelhece, que sofre a ação do tempo, que oxida, que desbota, que pode mofar. Então, tem todas essas questões de uma vida das imagens. E, assim, mesmo pensando nos arquivos digitais, que supostamente não envelhecem, pode haver a corrupção né, pode corromper esses arquivos. Pode ser que não haja máquinas capazes de ler. E se a gente levar para um extremo, vai chegar um momento, não sei quando isso vai ser, em que não vai mais haver as máquinas. Então, as imagens digitais, que dependem de campos e mais campos, para essas fazendas, né, que guardam os nossos dados e que resfriam as máquinas, e a gente precisa de água para resfriar essas máquinas. Enfim, tudo isso está em jogo e é isso. As imagens têm uma vida aí que nos ultrapassa, que nos atravessa, que está conosco. Mas assim, voltando à questão do Bruno,
acabei divagando um pouco, mas assim, pensando nessa, a questão é uma maneira de filosofar, sim, porque todas essas questões são questões filosóficas, que é isso, desde descrever já é um ato filosófico, até interpretar, que também é um ato filosófico, e depois esse além, que é sair da fotografia ou da imagem que a gente está analisando, se relacionando, e pensar sobre o próprio mundo, o nosso mundo, né? Ou melhor, a partir do nosso mundo, o que é que a gente pode, o que a gente pode fazer com essa imagem, né? Nossa. Kelly, a conversa está muito boa, foi muito interessante, mas infelizmente está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer, inclusive deixar um convite aqui para próximos episódios, porque eu acho que a gente tirou muita coisa boa Poder desse aprofundar, né? episódio, Poder que eu queria aprofundar. aprofundar mais. Mas antes de a gente acabar, eu queria que, para quem se interessou, assistiu o podcast, ouviu, né, e que se interessou por filosofia afro-ameríndia e antropologia visual, eu queria que tu desse uma indicação de alguma obra, música, filme, não precisa ser filosófico, mas de algum material que o pessoal possa iniciar nesse campo. Olha, eu tenho várias ideias que dialogam com esses temas que a gente discutiu hoje, mas assim, são coisas na verdade que também eu vou falar da minha própria experiência, experiências recentes que eu tive, né? Então, que eu sugeriria. Então, do ponto de vista cinematográfico, então um filme que eu assisti recentemente que me marcou muito é o Dahomey, do Mati Diop, que ele tem um misto entre uma ficcionalização de uma situação real de obras de dado A H O M E Y. E o diretor é Mati Diop. Então ele filma, ele acompanha um processo de devolução de um conjunto de obras para o Benin, da França para o Benin. Então tem um pouco de ficcionalização, porque é o ponto de vista de uma estátua. Então a narrativa é um pouco dessa estátua que ficou guardada num porão, numa caixa, e ela sai de novo à luz, mas aí depois ele mostra algumas cenas dos debates que aconteceram no Benin, né, sobre toda essa discussão colonial das obras de arte, o que significa essa chegada das obras, por que agora, por que tão poucas, né, que acho que eram 20 e poucas obras. Muitas ainda não foram devolvidas, quer dizer, eu digo ainda, mas não sei se serão devolvidas, né? Então esse é um filme que eu sugiro fortemente, ele foi lançado no ano passado, é maravilhoso. Sobre música também, um show que eu fui recentemente, que eu acho que também é muito bom, também tem aspectos filosóficos importantes na música e nessa pessoa, que é Tigana Santana, que recentemente traduziu o livro do Bunsek Fukiao, com o qual pretendo trabalhar em alguma cadeira em breve. É um show, ele tem, enfim, discos, né, maravilhosos, e teve um show recente que ele fez com Lena Barrulli também, que é muito bom. Então fica essa recomendação musical e filosófica. E um livro, né, que também não poderia deixar de recomendar, também não é um livro acadêmico, é um livro feito até por uma acadêmica, mas é um livro que eu estou terminando de ler, um livro pequeno, mas estou terminando já, que é um livro também recente, muito bom, que é o livro Neca, da Amara Moira, que é o primeiro livro escrito em Bajubá, e é uma narração em primeira pessoa também. Imagino que tem aspectos autobiográficos, mas é uma ficção e é muito gostoso de ler, tem humor, tem drama, é emocionante. Então ficam essas recomendações. É Muito isso. obrigado. Muito obrigado, professora. Então é isso, gente. A gente vai finalizando mais esse episódio do MangueCast. E é isso. Muito obrigado. Sigam-nos nas redes. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, professor, mais uma vez. E acabamos aqui. Eu que agradeço.